Olá pessoal, nessa aula aqui nós vamos dimensionar um sistema de ventilação para uma escada de emergência, chamada uma escada pressurizada, uma aplicação aí na área de engenharia de segurança, de combate a incêndio. A ideia é aplicar um método que é pouco usual, para dimensionamento desse sistema, é o método de recuperação de pressão estática. O método mais comum que é utilizado para dimensionamento de sistemas de ar-condicionado, refrigeração, geralmente é o método da velocidade ou o método de perda de carga constante. Baseado num trabalho que eu vou mostrar aqui, ele sugeriu a aplicação desse método nessa questão da escada pressurizada. Então, uma aplicação interessante aqui da mecânica dos fluidos, eu vou mostrar o esquema de cálculo, como é que esse método funciona. Aqui, só para ter uma ideia, você vê que é umas equações conhecidas aqui, para calcular o fator de atrito, Colebrook-White, Além do Solver, eu vou usar aqui o método de Newton-Raphson aqui, mostrar como é que faz rapidamente aqui para a gente chegar no fator de atrito, A equação conhecida aqui da perda de carga, Darcy-Hasselbalch. Eu vou explicar essa equação aqui, que essa aqui é a recuperação da pressão estática que a gente quer calcular. Eu vou mostrar a ideia aqui rapidamente, eu vou explicar com calma. É que de um trecho para outro há uma diminuição da velocidade. Essa diminuição da velocidade, que é a queda da pressão estática, ela se converte, parte dela, no aumento da pressão estática. E essa pressão estática vai ser utilizada para vencer a perda de carga do próximo trecho. Eu vou explicar aqui, então, o nosso critério, que esse ganho aqui, recuperação de pressão estática, seja igual à perda de carga no próximo trecho. Eu vou explicar com calma, isso aqui é só para a gente ter uma ideia. Eu vou mostrar o nosso sistema qual que é. A gente vai ter 5 trechos, vai calcular a vazão de cada trecho, a velocidade, o critério aqui, E a gente vai chegar no dimensionamento aqui, que eu vou detalhar com vocês. Então aqui, vamos começar, vou mostrar o trabalho aqui, que eu baseei para fazer essa planilha aqui. Aqui, Esse trabalho aqui, olha lá, utilização do método de recuperação da pressão estática nas escadas de segurança pressurizadas. Você pode procurar, ele está disponível aí na internet. Vamos ver aqui no que se baseia essa escada pressurizada aqui, para a gente começar, para ter uma ideia. Aqui, vamos ver aqui, tem uma figura aqui da norma do Corpo de Bombeiros, Aqui, Deixa eu só ajeitar aqui o microfone aqui, porque senão não vai dar certo. Vamos lá, só um minutinho aqui. Acho que agora melhorou. Então vamos lá. Aqui, tá vendo aqui? Então aqui tem um edifício, tem a parte dos apartamentos. Aqui o espaço das escadas, as portas corta-fogo, Você vê aqui, tem uma tomada de ar externo e um duto aqui, essa curva aqui com veios, para diminuir a perda de carga nessa curva, Chega aqui nessa casa de máquinas aqui, no térreo aqui, nosso ventilador, Tem um duto alternativo aqui de concreto. Esse ventilador aqui vai injetar uma vazão aqui, nessa nossa tubulação aqui. E aqui tem difusores e grelhas
que vai insuflar esse ar aqui, vai produzir uma certa pressão aqui, ó. Aqui, que ele botou 50 pascals, no máximo 60 pascals, que a ideia é quando eu pressurizo essa região das escadas, caso aconteça um incêndio aqui na área dos apartamentos, a fumaça não entra nessa região, então facilita a saída dos residentes aqui, né? E além da questão que grande parte das mortes no incêndio é causado por intoxicação, né? A fumaça também desorienta, porque ela tira a visão das pessoas em caso de emergência, né? Então esse sistema aqui, esse ventilador, é acionado em caso de início de incêndio, né? Tem um sistema de detecção de fumaça, né? Assim que iniciar um incêndio, esse sistema é detectado e é acionado o ventilador para pressurizar as escadas, né? Então a gente vai ver aqui na norma do Corpo de Bombeiros como é que a gente calcula essa vazão aqui, baseado no número de andares do edifício. Aqui, ó. A gente vai usar a área de frestas aqui, ó, dessa porta, que é padronizada. Aqui ele botou no máximo 10 milímetros de altura, né? Aqui é o espaço que o ar que a gente está insuflando pode sair aqui, né? Eu vou mostrar, é relativamente simples calcular essa vazão, e depois a gente vai mostrar o sistema específico que a gente vai calcular. Mas aqui é para ter uma ideia do que se trata essa escada pressurizada, né? Sistema de pressurização aqui. E aqui, ó, ele falou aqui, ó, velocidade recomendada de 10 a 15. A gente vai usar aqui, ó, logo na saída do ventilador, uma velocidade de 15 metros por segundo, que é a velocidade máxima que a gente pode ter aqui. Então a gente vai calcular a vazão, ter a velocidade. Esse primeiro trecho aqui a gente usa o método da velocidade, né? Aquela equação, né? Vazão é velocidade vezes área, né? Então eu consigo achar o diâmetro aqui. E os outros trechos eu vou mostrar como é que a gente faz. Então aqui, ó, só para a gente ter uma ideia inicial do método qualitativo, antes de ir para a planilha, vamos começar aqui, ó, pela conhecida equação de Bernoulli, né? É uma equação de conservação de energia, né? E aqui você vê que tem uma parcela relacionada à pressão, né? Que a gente vai chamar de pressão estática, uma parcela relacionada a velocidade, energia cinética, pressão dinâmica, e uma parcela relacionada à altura, à energia gravitacional, né? No nosso caso, apesar de ser um edifício, né, a variação de altura de um trecho para outro, a gente vai desconsiderar esse termo aqui, porque por causa que é o ar, que é o fluido que a gente vai trabalhar, o ar, a densidade dele é muito pequena. Então eu posso ignorar esse termo em relação aos outros. Por exemplo, sempre na equação de Bernoulli você tem que prestar atenção nas unidades, né? Aqui, se eu dividir todo mundo pela gravidade aqui, ó, vai cortar aqui, as parcelas vão ficar em termos de comprimento, por exemplo, metros, né? Se eu multiplicar todo mundo por ρ, pela densidade do ar, né? Ó, vai cortar essa densidade aqui, vai ficar em termos de pressão, por exemplo, pascals ou milímetros de coluna d'água, por exemplo. Então, quando eu multiplicar aqui por ρ do ar, o ρ do ar aqui é pequeno, é 1 ponto alguma coisa, né? Perto dos outros termos eu posso desconsiderar. O autor aqui desconsiderou, a gente vai desconsiderar também. Uma questão interessante aqui, que é importante, porque essa equação, uma das premissas dessa equação, né, é você pode trabalhar com fluido incompressível, né? Aí você fala, o ar é compressível, pô. Mas como as pressões são baixas, igual eu falei, de 50 a 60 pascals, ele se comporta como um fluido incompressível. Então a gente pode usar essa equação de Bernoulli. Então eu vou detalhar aqui, eu vou mostrar para vocês, mas a ideia é o que eu já comecei a falar no início aqui da aula, né? Na transição de um trecho para outro, a gente vai forçar uma queda de velocidade, né? Então esse termo aqui vai diminuir,
pelo princípio da conversão de energia, para isso aqui ser constante, o termo da pressão estática vai subir. A gente não sabe que não é constante, vai ter perdas, né? Aqui não está considerando a perda de carga na tubulação, que a gente vai mostrar, ou trabalho, por exemplo, que vai jogar o ventilador, por exemplo, aqui. A gente vai considerar que 75% dessa diminuição da velocidade de um trecho para outro é transformada em pressão estática. E essa pressão estática vai ser usada para vencer a perda de carga no próximo trecho. Que eu vou mostrar aqui, ó, vai ficar claro. Ó. Vamos ver umas figuras aqui, ó. Aqui, ó, só para ver umas medições, está vendo aqui, ó, a pressão estática, a tomada dela aqui é perpendicular ao fluxo da tubulação, tá vendo? Aqui o medidor aqui é um manômetro inclinado. Já aqui, se eu for medir aqui, ó, que a gente chama pressão de estagnação, pressão total, é paralela ao fluxo de ar, ó. Tá vendo que aqui a velocidade, aqui o fluxo chega aqui, ele tem que parar aqui, né? Então há uma conversão de energia aqui. A pressão dinâmica se transforma em estática. Então o que eu meço aqui, essa altura, é a pressão total de estagnação. Então se eu tenho essa pressão total e eu medir lá atrás a pressão estática, né? Só subtrair a pressão estática da pressão total, eu tenho a pressão dinâmica. Eu tenho a densidade do ar, eu sei a velocidade do fluido, né? Tanto que aquele medidor de Pitot, né, tubo de Pitot para medir velocidade, ele é paralelo ao fluxo de ar. Então aqui, ó, mais uma figura aqui, ó, que eu falei da perda de carga, né? Aqui, se é uma tubulação, o fluxo está nesse sentido aqui, ó. Se a velocidade está em regime permanente, né, a velocidade que entra é a mesma que está saindo aqui, olha lá, a pressão cinético-dinâmica é constante, não estou variando a velocidade, mas há uma queda de pressão por causa da queda de pressão estática, porque a perda de carga aqui, principalmente do fluido, em contato com a parede do tubo aqui, né? Vamos ver mais umas figuras para ilustrar o método aqui qualitativamente de recuperação aos 3 métodos que eu falei, tá vendo? Velocidade, ó, dimensionando de dutos, iguais perda de carga, e esse que a gente está trabalhando aqui. Vamos ver a figura qualitativamente aqui, ó, para a gente entender esse método que a gente está trabalhando aqui antes de ir para a planilha. Ó. Vamos aqui, aqui, ó, a ideia de conversão de energia, né? Uma analogia, desde lá do ensino médio, né? A gente lembra aqui, ó, energia potencial se transforma em energia cinética, que se transforma novamente em energia potencial. E aqui você vê que a energia potencial final é menor que a energia cinética inicial, porque há perdas, né? Que no caso aqui, resistência do ar, atrito. No nosso caso, vai ser a conversão da pressão dinâmica em pressão estática. E vai ter uma perda também. Aqui, ó. Então você imagina que esse trecho aqui, ó, esse é o nosso edifício lá, nosso duto de pressurização, pode ser na vertical, né? Até entrando, por exemplo, o ventilador vai jogar aqui uma certa vazão que a gente vai calcular. Tem uma grelha, um difusor, está jogando para o espaço das escadas aqui uma certa vazão. E aqui essa transição, diminuição do diâmetro. A velocidade aqui vai cair. Quando a velocidade aqui cai, né, porque eu diminui a vazão, mesmo com um diâmetro menor do que aqui, pela diminuição de vazão, a velocidade vai cair. Então aqui, nessa transição aqui, há um aumento da pressão estática. É o que ele colocou aqui, ó. Por causa da conversão que eu falei, né? Pressão dinâmica se transformando em pressão estática. Agora, esse aumento da pressão estática vai ser utilizado aqui, ó, para vencer, vai ser consumido aqui com a perda de carga no duto, tá vendo? Nesse trecho aqui, ó. E a ideia é eu chegar no final desse trecho reto com a mesma pressão que eu iniciei aqui, ó.
com a mesma pressão antes de entrar nessa transição aqui. Então a gente vai ver que aqui tem uma perda, né, de energia. Também a gente vai considerar o fator de recuperação de 75%, 0,75%, que é a turbilhões, a perda, que é um acessório, né? E como a gente vai ver na planilha, a ideia é encontrar a velocidade, né? É um método iterativo, né? Eu vou selecionar qual velocidade aqui que vai me dar esse valor aqui de pressão estática igual ao valor de perda de carga aqui. A gente já, para calcular a perda de carga, a gente vai ter um fator de atrito que depende da velocidade, né? A própria perda de carga, a equação tem a velocidade. Então é um processo iterativo que a gente vai fazer lá no solver, lá na planilha. Eu já estou te dando uma ideia para você ir fixando. Quando a gente for na planilha, você já vai estar claro, né? Então tem mais umas figuras aqui, ó. Vamos ver aqui. Quer ver? Antes da gente passar para as equações. Aqui, ó. Mais uma figura aqui, ó. Ele falou aqui, tá vendo? Nessa área de transição, uma eficiência de 75%. Né? A turbilhonamento aqui é uma perda aqui. Nem toda a conversão não é perfeita, né? Tem a última figura aqui, ó, que ilustra bem o que eu estou falando aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vamos começar por aqui, ó. Ó, na área do difusor da grelha aqui, ó, num certo andar, né? Há uma queda da pressão cinética. Depois a velocidade fica constante no trecho reto, ela fica constante aqui. Então há uma diminuição da pressão dinâmica. E há a conversão e o ganho da pressão estática nessa região do difusor aqui. E ele colocou aqui, ó, B, aqui, ó, esse ganho aqui, ó, essa altura aqui, ó, é 75% de A. Esse 75 é o nosso R, que a gente vai chamar que é o fator de recuperação de pressão estática. Então, a partir, começa o trecho reto aqui, ó, começa a ser consumido esse ganho de pressão estática pela perda de carga aqui, ó. Ele vai terminar o trecho com a mesma pressão que iniciou aqui, ó, antes do difusor. Então essa é a ideia do método, é achar a velocidade aqui, ó, né, para a gente ter esse critério vai ser esse aqui, ó, esse ganho de pressão estática igual a perda de carga no próximo trecho. Quando a gente for trabalhar na planilha vai ficar mais claro ainda, né? Então aqui, ó, vamos ver aqui o nosso modelo que a gente vai dimensionar aqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Mais um pouquinho, pronto. Mais um pouco. Aí. Então aqui, ó. O nosso ventilador lá no térreo, né? Ele vai sair com uma velocidade que é a velocidade máxima recomendada, que é 15 metros por segundo. A gente vai calcular qual que vai ser a vazão aqui pela norma do Corpo de Bombeiros. Aqui, ó. O nosso prédio vai ter 10 andares. Vai ter um difusor a cada 2 andares aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Cada andar geralmente tem 3 metros, né, de altura. Então, 2 andares, o trecho reto vai ter 6 metros. Né? Então, você vê aqui vai ter vazão iguais em cada difusor aqui, né? A gente vai calcular a vazão aqui, dividir por 5, vamos ter essas vazões aqui. Aqui é o que eu falei, a transição, que tem a conversão, né, de pressão dinâmica em pressão estática, tem um ganho, e o trecho reto que vai ser, tem a nossa perda de carga aqui. Uma questão interessante aqui, que esse método funciona para cálculos, né, de sistemas até um certo número de andares, né? Porque essa energia aqui, ó, se a gente pegar a equação de Bernoulli lá e botar 15 metros por segundo, né, pressão dinâmica, que vai ser convertida em pressão estática para vencer todas essas perdas de cargas e as perdas de energia nas transições,
vai sendo consumida e tem que chegar numa velocidade adequada no último andar. À medida que eu vou aumentando a altura do prédio, vai chegar a um ponto que essa energia não vai ser suficiente, né? Mas no nosso caso aqui, para 10 andares, nós vamos ver que esse método consegue dimensionar bem o sistema. E o autor aqui, o que ele sugere aqui, né? Esse método de recuperação de pressão estática, ele me dá consigo dimensionar um ventilador menos potente, né? Então o custo, o investimento é menor no sistema. A gente vai ver um pouco isso aí mais para frente, né? Então vamos calcular agora a vazão pela norma do Corpo de Bombeiros para a gente poder ir para a planilha e começar o nosso dimensionamento desse sistema aqui, saber a velocidade de cada trecho, o diâmetro de cada trecho, né? Então vamos ver aqui, ó. É relativamente simples, eu vou mostrar aqui como é que a gente calcula a vazão. Aqui, ó, vamos aumentar aqui. Só beber uma aguinha aqui. Então aqui, ó. Tá vendo? A equação é essa aqui, ó. É baseado nessa norma aqui, ó. NPT3, é norma procedimento técnico do Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná. Então, esse ΔP aqui é a pressão na tubulação na escada, que vai ser 50 pascais a 60 pascais, né? A gente vai considerar a pressão máxima 60. Essa área aqui de restrição é a área lá embaixo das portas, corta-fogo, né? Tem aquelas frestas. A gente vai ver uma tabela, vai ver qual que é a área embaixo da porta corta-fogo. A gente tem 10 portas, não é isso? 10 andares. E a porta do térreo, que a gente chama porta de saída, ela tem uma altura de fresta um pouquinho maior. E as outras portas, que é as portas de acesso, né, as escadas de incêndio em cada andar, tem uma altura um pouquinho menor que essa de saída lá no térreo. Então, baseado nisso, a gente vai calcular essa área. Esse N aqui, ó, deve ser igual a 2, igual ele está falando aqui. Se for lá na norma, esse N está relacionado 2 porque a área é a área das portas corta-fogos. Porque se você considerar uma área que sai pelas janelas, frestas das janelas, o N é diferente, 1,5, né? Aqui, ó, varia entre 1 e 2. Então vamos ver como é que ele calculou aqui, ó. Tem dois métodos, eu vou mostrar já o segundo método. O que me dá a vazão maior, a gente vai considerar. E depois tem um fator de segurança, a gente põe 40% a mais nessa vazão. Quer ver? Ó, vamos ver o cálculo aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Vazão do sistema, ó. Olha lá. Olha lá, 9 portas. Fresta 003. Eu já vou mostrar a tabela lá que me dá essa fresta padronizada da porta corta-fogo. E uma porta que é a porta de saída, lá no térreo, quando você para sair do espaço, né, é 004. Então, todas fechadas aqui, ó. 9003, 1004, 031. Pegou essa área aqui, colocou na equação, ó, 60 que é o ΔP, pressão máxima. Nas escadas, 2 aqui o N, você calcular da 198, 199, ele aproximou por 2. Agora vamos ver o outro método aqui, ó. Vamos ver a equação aqui, qual que é. Vamos voltar. Aqui, ó, a área aqui, você vê aqui, tá vendo? Nessa tabela aqui, ó, porta corta-fogo simples. Acesso aqui, ó, a dimensão, área de escape aqui, ó, se a porta estiver aberta, 164, área de escape, porta fechada, 003. Aqui, ó, a porta de saída, aqui, ó, aberta é o mesma área, aqui, ó, fechada é um pouquinho maior. Embaixo da porta, 004, foi o que a gente considerou lá. Nesse segundo método, a gente vai considerar uma porta aberta. No momento da evacuação lá,
pessoal, alguém deixou uma porta aberta, a gente vai considerar isso. Você vê aqui tudo da norma aqui, ó, essa aqui é versão 2016, ó, Corpo de Bombeiros, Paraná, NPT 13. No nosso caso, nosso prédio lá tem 10 andares, então 10 vezes 3, né, a altura de cada andar, 30 metros. Então a gente vai pegar esse aqui, ó, número de postes corta-fogo considerados abertos, uma, tá vendo? E é uma ocupação residencial. Lá na norma tem outros grupos, né? Escritório, comercial, outros tipos de edificações. Então o nosso vai ser esse aqui, que ele fala, ó, não precisa de automação, motogerador, nem duplicata, redundância do motoventilador. Quanto maior o prédio, mais controles, mais segurança eu tenho que ter, né? Então aqui, ó, o segundo método aqui, ó, é essa equação aqui, ó. Eu vou calcular a área com uma porta aberta e a velocidade, ele define uma velocidade mínima de saída, de escape do ar, né? Da porta aberta e dessas frestas de 1 metro por segundo. Ó. Então eu vou botar 1 aqui, calcular a área com uma porta aberta, calcular a vazão e ver se foi maior que essa equação aqui. Vamos ver o cálculo dele lá, ó. A área da porta aberta a gente viu aqui, ó, 1,64. Então a área aqui, ó, vamos voltar lá. Aqui, ó. Então a área aqui, ó, segundo método, uma porta aberta, 1,64. 8 portas fechadas de acesso, né, que a fresta é 003, e uma porta fechada lá de saída 004. Então eu só fiz isso aqui, ó, porta aberta, 8 portas de acesso fechado, uma porta de saída fechada. Se eu multiplicar, somar, 192. Adota velocidade de escape lá de 1 metro por segundo, ó. Se eu fizer essa multiplicação, 1,64. Então essa aqui foi maior. Agora eu vou botar um fator de segurança de 40% aqui, ó, 1,4, 2,80 é a nossa vazão. Então beleza, já temos a nossa vazão. Agora, a primeira equação que a gente vai trabalhar, que é o ganho de pressão estática, vamos só trabalhar ela aqui. Vou mostrar achar ela aqui, ó. Se eu não me engano, ela está aqui para cima. Vamos ver aqui. Aqui, ó. Essa equação, deixa eu ver se ela tem aqui definição de cada. Aqui, ó, ela aqui, ó. Então essa equação aqui, eu vou mostrar como é que ele chegou nesse 242.2, que eu acho interessante para a gente entender melhor essa equação aqui, que a gente vai utilizar ela na planilha. Ela partiu lá da parcela de pressão dinâmica da equação de Bernoulli. Só que esse R é o nosso aqui, ó, 75%, ó, fator de recuperação, né? E aqui a velocidade num trecho e a velocidade no próximo trecho, que vai ser menor, né? Vai fazer essa diferença. Esse 242 ele botou a gente vai ver como é que ele chegou aqui, e as unidades esse ganho aqui está em milímetros de coluna d'água, e essa velocidade aqui está em metros por minuto aqui, ó, metros por minuto. Quer ver, ó, fiz aqui rapidamente, ó. Vai ser interessante a gente entender essa conversão para ficar mais claro, né? Todo projeto, essas questões de unidades é coisa relativamente simples, mas é fundamental, né? Um erro nisso, em unidades, às vezes pode um vacilo que você não verificar, né? Tudo vai passando para frente e chegando um erro ali perigoso, né? No seu projeto. Então vamos aqui, ó. Então, ó, se lembrar lá, peguei a equação de Bernoulli, ó, se botar a unidade Pascal, esse é o termo da pressão dinâmica. E aqui o rho do ar. Só que lá essa equação, a pressão está em milímetros de coluna d'água. Então o que eu tenho de fazer é dividir por rho da água e G. Se lembrar lá até do ensino médio, aqui, ó,
aquela fórmula de pressão estática. Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Pressão estática. Essa aqui, ó. ρGH. Está em Pascal, tá vendo? Se eu quiser passar essa pressão para metros de coluna d'água, eu divido por ρ da água e G. Não é isso? Por exemplo, a pressão atmosférica, né, é em torno de 10 metros de coluna d'água, né, acho que 10,33 metros de coluna d'água. Se eu quiser em colunas de mercúrio, né, aí eu divido pela densidade do mercúrio aqui, que dá 760, né, milímetros de coluna de mercúrio, que a densidade do mercúrio é cerca de 13 vezes maior que da água, né? No nosso caso lá, a gente vai expressar em milímetros, não em metros de coluna d'água. Então eu multipliquei por 10 a 3. Ó. Então foi isso que eu fiz. Ó. Esse 10 a 3 é porque é milímetro. Se fosse metro, não precisava botar esse 10 a 3. Agora aqui, ó, essa velocidade aqui, ele quer colocar ela, dar um input em metros por minuto. Então, quando eu tenho que multiplicar essa velocidade por 60, como está ao quadrado, né, ela é 3.600 vezes maior do que essa aqui. A saída aqui, ó, é a mesma saída, milímetro de água, milímetro de água. Então, tem que dividir aqui por 3.600 para essa equação dar a mesma saída dessa aqui. Só que a entrada aqui é a velocidade de metro por segundo, aqui é metro por minuto. Então, agora é só substituir esses valores aqui, ó. Eu coloquei os valores que o autor lá colocou, 1,24 para a densidade do ar, ó, G981, densidade da água 1000, né? Essa densidade do ar em condições em torno de 20 graus, né? Ele botou lá 1 atm. Então aqui, ó, se multiplicar, pegar esse aqui, ó, esse 10 a 3 corta aqui, né? E esse aqui dividindo, dá esse valor aqui, ó, 5.800 e pouco. 5.000 não, 58.644. Se você pegar a raiz quadrada desse número, eu chego no 242. Então, só para mostrar como é que ele chegou nessa equação aí, que é a aplicação da equação de Bernoulli, né? Pressão dinâmica, questão de unidade aqui, as transformações. Então vamos lá finalmente para a nossa planilha. Aqui, ó. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Vamos calcular o diâmetro do primeiro trecho, logo após o ventilador. A gente calculou a vazão lá, que é 2,8, né? 2,8. A velocidade desse trecho, igual eu falei, recomendada máxima é 15. Então a área aqui, ó, né, é vazão dividido pela velocidade. Eu tenho a área. Se eu tenho a área, eu consigo chegar no diâmetro. Só rearranjar aquela equação, né, a área do círculo, né, πd2, πd ao quadrado, diâmetro ao quadrado sobre 4, né? Só rearranjar aqui eu acho o diâmetro. Então, esse primeiro trecho é o método da velocidade, né? Aqui, ó. Se passar aqui para milímetro, é 487,5, né? Aí eu coloquei aqui na tabelinha, o primeiro trecho, 2,8, velocidade 15 e o diâmetro 487,5. Beleza. Agora vamos começar o nosso método mesmo da recuperação de pressão estática. Então, o primeiro, vamos fazer chutando aqui, depois a gente vai usar o solver, só para a gente entender aqui o método. Então, eu sei que o próximo trecho, certo? Minha velocidade vai ser menor do que 15, né? Então, vamos chutar 13. E a vazão também vai ser menor, né? Já vai ter saído lá do difusor no segundo andar uma vazão. Vamos voltar aqui só para a gente relembrar aqui. Aqui, ó. Então esse trecho aqui a gente calculou.
primeiro trecho reto, vai sair uma vazão aqui que é 2,8 dividido por 5, né, que são 5 difusores, né, 5 trechos. E aqui vai ter uma vazão menor. Então essa vazão aqui desse trecho agora que a gente quer calcular vai ser, vamos ver primeiro, 2,8 dividido por 5, que é a vazão de insuflação em cada andar lá, que sai do difusor, né? Vamos ver aqui, ó. 0,56. Então vamos fazer 2,8 menos 0,56. Aí, então a vazão 2,24. Eu vou chutar uma velocidade de 13. Aí vamos calcular esse ganho aqui, ó, 15, 13, né? Então, aqui 13 é calcular a área do mesmo jeito, o diâmetro, o ρ, eu peguei esses valores lá do autor, né? Aqui, ó, ρ, viscosidade cinemática, ele também, mesmos valores, né, nas condições lá que ele adotou, em torno de 1 atm, 20 e poucos graus. O Reynolds, a fórmula de Reynolds, olha lá, V, D, dividido pela viscosidade cinemática. Eu não vou utilizar aqui na planilha, mas se você quiser comparar com outros valores, ó, a dinâmica é só pegar esse valor e multiplicar por ρ, né? Olha lá. Porque a cinemática é a dinâmica dividido por ρ. Então, ó, a rugosidade também, ó, eu peguei do que ele adotou, o autor, que ele tem uma tabela lá, ó, quer ver? Eu vou até te mostrar. É para chapas de aço galvanizado com costura longitudinal. Aqui, ó, vamos ver aqui, quer ver? Deixa eu ver se isso é 30. Vamos ver se aqui, ó, tá vendo? Ó, a rugosidade aqui, ó. Chapa de aço galvanizado, costura longitudinal. Que essa chapa de aço vai ser utilizada para fazer um tubo retangular, né, que é o mais comum em sistemas de ventilação ar-condicionado, esses tubos retangulares. Aqui questão de preço, espaço, né? A gente vai ver como é que a gente converte o circular para o retangular. Tem uma fórmula que a gente usa e tem um conceito de diâmetro equivalente que eu vou explicar mais na frente. Você vê aqui a viscosidade, aqui, ó, cinemática, que ele adotou. Botei lá 1,5, né? 10 a menos 5. Eu diminuí aqui e aumentei aqui, não é isso? Então vamos lá. Então aqui, ó, o L é 2 andares, do trecho reto é 6, não é isso? Ó, nosso R é 0,75, a velocidade 15, que é do inicial, nosso trecho chutei 13. Só multipliquei aqui por 60, ó, porque essa fórmula está em metro por velocidade, tem que entrar em metro por minuto. Calculamos aqui, ó. Pode ver essa fórmula aqui, ó. Olha lá. Ele pegou aqui, ó. Esse ao quadrado menos esse ao quadrado, né? Dividido por lá 242,2 raiz vezes o R aqui. Então, está em milímetros de coluna d'água. Se você quiser passar para Pascal, é só multiplicar por G. Aqui eu botei um G mais preciso, né? 80,665 vezes 81. Olha lá, se eu voltar aqui nas transformações que a gente fez aqui, ó, olha aqui, ó. Aqui eu estou milímetro de coluna d'água, quero passar para Pascal. Você vê, ó, só multipliquei por G, porque esse 10 a 3 cortou com o ρ da água aqui, ó, que é 10 a 3 também, ó, corta aqui, corta aqui. Se eu multiplicar por G, passa para Pascal. É só você comparar essas duas equações aqui. Beleza? Então aqui, calculamos o ganho de pressão estática, agora a gente tem que calcular a perda de carga, né? Com essa velocidade aqui de 13 no trecho, próximo trecho. Então a primeira coisa é calcular o fator de atrito. Então, a equação conhecida de Colebrook-White, né? O que eu fiz aqui, ó, se jogar esse lado aqui, esse termo do lado direito para cá, fica tudo positivo, eu tenho que achar a raiz. E não dá para eu isolar o F aqui, né? Então tem que usar um processo iterativo, né? Para achar esse F. Se eu chutar aqui, ó, 0,01,
Aqui, ó. Eu só coloquei essa equação de Colebrook aqui, ó. 2 está positivo que eu passei para cá. Com esse F aqui, ó, dá um valor de 2 alguma coisa. Eu fiz aqui esse método de Newton-Raphson aqui, ó, que é fácil de fazer na planilha. Você vê aí no YouTube, tem vários vídeos com aulas mostrando a interpretação geométrica desse método, né, e tudo mais. Aqui vamos pegar só a fórmula aqui, ó, a fórmula do método de fórmula que a gente chama recursiva, né? Esse aqui, ó. Tá vendo? Que no nosso caso lá, nosso x lá é o F, é o fator de atrito, né? Eu chuto um fator de atrito inicial, por exemplo, 0,01. Jogo aqui, eu vou ter outro fator de atrito, jogo lá na equação e vamos ver até zerar a equação. Esse aqui é a equação de Colebrook, ó, com F. E aqui é a derivada, denominada derivada da equação. Eu não vou fazer a derivada analítica daquela equação, né? Então a gente pode usar a definição de derivada aqui, ó. Né? Eu pego a equação de Colebrook, ponho um Hzinho aqui, um Fzinho mais um Hzinho pequeno, eu considerei 10 a menos 4. Menos aqui um F, dado F, aqui F mais 10 a menos 4. Calculo aqui essa diferença aqui embaixo no denominador, 10 a menos 4, não é isso? Quanto menor esse Hzinho, que é limite aqui, né, é a definição de derivada. Então, uma aproximação, mas no nosso caso, ela atende perfeitamente. Foi isso que eu fiz, ó. Então aqui, ó, chutei um valor inicial de F aqui, ó. Aqui, essa equação aqui, ó, calcula com F aqui, ó, B24 aqui, ó. B24, que é o F, né? Só você comparar aqui essa equação aqui, ó. Aqui, ó, Reynolds. O último termo aqui, ó, esse aqui, ó, tá vendo? Passou para cá, é 1. Lá, 1 dividido por F raiz, ó, raiz de F. Então aqui, calculou. Agora a derivada é o que eu falei, ó. É grande aqui, ó, mas não precisa assustar, né? Só deu um Ctrl C, Ctrl V aqui, ó. Você vê os parênteses aqui, ó. Todo esse parênteses aqui, ó. Ó. Até aqui, ó, antes do menos, é essa equação de Colebrook com aqui, ó, F mais 10 a menos 4. Aí o outro lado aqui é só Colebrook, o Fzinho, P24. E tudo dividido por 10 a menos 4. É a definição de derivada. Aí aqui eu aplico a fórmula recursiva lá. F, que eu mostrei, ó, F menos aqui, ó, G dividido por G de linha. Aí eu vou ter um novo valor de F. Esse valor de F eu uso aqui na equação de Colebrook, ó, como já está 0,31. Já melhorou. Agora eu pego esse valor de F e ponho para cá, ó, é 24. E ele vai fazer a mesma coisa, ó. Se eu descer aqui, ó, ele vai entender, ó, tá vendo? Ó, esse F aqui, esse F aqui, e para cada valor de F ele faz, ó, 5 iterações, ó. Já cheguei, zerei a equação aqui, ó, 10 a menos 10. Cheguei nesse valor aqui de F, ó. Se eu pegar aqui, ó, Ctrl C, daqui, ó, Ctrl V, vou botar só o valor, né, para copiar a fórmula. Olha lá, mesmo daqui, ó, 10 a menos 10. Né? Aí com esse valor de F agora, ó, eu jogo nessa fórmula aqui, com a velocidade de 13 que a gente chutou. O nosso L aqui vai ser 6 mesmo, porque no nosso caso, no nosso modelo, não tem nenhum acessório, é um trecho reto ali, né? Eu até coloquei aqui, ó, esse K aqui, ó, se tivesse mais um acessório, alguma válvula, você ia lá numa tabela, pegava qualquer o K, calcularia aqui o L associado, né, o L, o comprimento equivalente a esse acessório, e somava aqui com o nosso 6 metros aqui, ó. Aqui está C11, ó. Aqui, ó, ele pegou aqui, ó. 6 mais o que calculava que, como não tem acessório em um trecho reto, nosso L equivalente vai ser o próprio L, o comprimento do tubo, né? Então aqui também você pode olhar, ó, é a aplicação, essa equação aqui. Eu tenho o ρ, calculei o F, tenho o L, o diâmetro a gente já calculou lá com a vazão e a velocidade.
Velocidade a gente chutou. Cheguei aqui, ó, 20. Aí eu comparo aqui, ó. Nossa pressão estática está maior. Então a velocidade tem que ser um pouquinho maior, né? Velocidade maior aqui, eu vou diminuir esse delta, esse ganho de pressão estática. Velocidade maior aqui aumenta a perda de carga, aí tende a igualar. Então eu sei que é maior um pouco que 13. Então vamos usar o solver agora para ele tentar igualar aqui. E o critério do solver, eu fiz o erro aqui que ele para zerar, é o quê? Primeiro tem que zerar essa equação aqui, né? Que eu vou ter que chutar um valor de F e de V, não é isso? Eu vou variar esses dois valores, F e V. Eu quero zerar a equação de Colebrook e essa diferença aqui, ó. Ganho de pressão estática menos perda de atrito. Então são os dois termos aqui que eu quero zerar, né? Tem que satisfazer essa equação e esse critério aqui, ó, de igualdade. Não é isso? E eu vou variar meu fator de atrito, que eu vou chutar, e a velocidade do trecho. Então vamos fazer o solver aqui. E vamos ver aqui, ó. Se eu for aqui, ó, dados, né? Ó, solver. Então aqui eu já fiz isso antes, ó, tá aqui, ó. Vamos só verificar aqui, ó. Definir objetivo, ó, K20. Vamos passar para cá, é o erro aqui, ó. Isso. Aqui, ó. K20, esse aqui. Eu vou variar minha velocidade e o fator de atrito, ó. Isso aqui, ó, velocidade C4, C19. E aqui as restrições, eu coloquei aqui o fator de atrito entre 0 e 0,1 e a velocidade tem que ser menor que 15 e não pode ser 0. Botei aqui porque se ele considerar 0 vai dar erro aqui. Dividir por 0, né? Alguma coisa assim. Então de 0,1 a 14,9 são as restrições. E o método que ele vai procurar a solução, as equações são não lineares, não linear. Então resolver, proof. Aqui ele botou aqui, o solver não encontrou uma solução viável. Isso é porque não zerou totalmente, né? Mas para o nosso caso é suficiente. Vamos ver aqui, ó, ok. Ó, manter a solução do solver, ok. Olha lá. Então aqui, ó, 10 a menos 4. Você vê aqui, ó, 21,82, 21,82. Olha lá, um pouquinho maior que 13, ó, velocidade 13,29. Ó, e aqui o fator de atrito 0,015. A gente pode tentar melhorar ainda mais. Isso aqui já seria suficiente, mas aqui, ó, se eu pegar esse valor aqui, ó, pelo método de Newton-Raphson, aqui, ó, é 10 a menos 10, tá vendo? Muito mais precisos que o dele aqui, ó, 10 a menos 4. Vamos partir desse valor, ó, Ctrl C. Botar aqui, copiar valor aqui, ó. Vamos partir desse valor, ó, que até aumentou o erro, mas vamos ver se ele partir desse valor, se eu vou chegar um valor de erro menor. Então, a 10 a menos 4, né? Vamos dar o solver, ó. Tudo igual, resolver. Olha lá, 10 a menos 6, ó, melhorou, tá vendo? E aqui 10 a menos 7. A velocidade mudou muito pouquinho, né? Depois da terceira casa, quarta casa decimal. Então, 13,29. Olha lá, e o nosso critério aqui de igualdade, ó, pressão estática, o ganho de pressão estática, exatamente igual à perda de carga do trecho, como a gente mostrou. Agora aqui, ó, então eu coloquei aqui, ó, vazão 2,24, velocidade 3,29,05, que a gente calculou ganho de pressão estática, igual a perda de carga, e o fator de atrito. O diâmetro aqui, ó, 463,24. Vamos ver se é isso mesmo. Aqui, ó, milímetro 463,24. Agora vamos ver aqui que é uma questão também importante. Aí depois vou fazer só mais um trecho e eu vou deixar com vocês para terminar o nosso sistema. Mas é uma questão importante dessa questão de conversão para um duto retangular. Deixa eu beber mais uma aguinha aqui. Então aqui, ó,
vamos começar por esse aqui, né? Que é o primeiro trecho que a gente calculou o diâmetro aqui, ó, circular 487,5. Tem essa equação aqui, ó, equação de, acho que é Hibscher, né, ou algo assim. Quem desenvolveu essa fórmula, você vê, eu coloquei aqui essa associação aqui, ó, Asher, é uma famosa de profissionais da área de ventilação e ar-condicionado, né? Uma sociedade, acho que é American Society Heating, Refrigeration Air Conditioner Engineer, né? Acho que é isso. Aqui, ó. E dessa fórmula aqui, o diâmetro equivalente, eu tenho as dimensões do retângulo aqui, AB, largura e altura. Então, se eu tenho um diâmetro e defino uma dessas aqui, eu calculo a outra. Só que como aqui eu não consigo assim isolar facilmente aqui, né? Eu tenho o D e o A. Então vamos usar aquele atingir meta para achar esse Bzinho. Foi o que eu fiz aqui, ó. Ó, eu defini 440 a largura. Então eu quero achar a altura. Aí eu vim aqui, ó, criei essa fórmula aqui, ó. Aqui já está até o valor, ó. Vendo aqui, ó, 24 é o D equivalente, menos essa fórmula aqui, ó. Menos a fórmula aqui, 1.3, está usando esses dois valores aqui. Eu quero, ó, então, se eu vim aqui, ó, teste de hipóteses, atingir meta, né? Definir célula. Essa célula aqui eu quero zerar, ó. Valor 0, alterando a célula, essa aqui, ó. Aqui já está o valor certo, né? Olha lá, 10 é menos 6, mas se eu tivesse botado aqui, por exemplo, 400, olha lá, valor 29. Então, se você colocar aqui, ó, ele vai achar, ó, 0, alterando aqui, ó. Pera aí. Olha lá, ok. Olha lá. Ele chegou a 452. Beleza? A ideia aqui, ó, eu até fiz aqui, ó, que é uma questão interessante. Você vê a área retangular aqui, ó, multiplicar aqui, ó. Área retângulo, largura vezes altura. Aqui está 10 a menos 6 porque está em metro quadrado. E aqui está em milímetro. A área circular é menor, ó. Tá vendo? Se eu pegar o diâmetro equivalente aqui, ó, aquele aqui eu só fiz aqui, ó, vazão dividido por velocidade, né? Me dá a área, se for. Então, essa é a área do círculo, considerando um círculo. Você vê que ela é menor do que a área retangular, porque é um erro muito comum. O diâmetro equivalente é só pegar um retângulo com a mesma área que tem o tubo circular, né? Mas se você lembrar lá, o círculo é a figura geométrica para uma dada área ter um menor perímetro. Então, se eu pegar a mesma área do círculo, um retângulo com a mesma área, eu vou ter um perímetro maior no retângulo do que no círculo. Perímetro maior é maior contato do fluido com o duto. Então, eu vou ter uma maior perda de carga, né? Então, maior perda de carga, eu vou ter uma menor vazão. Então, para eu ter a mesma vazão e a mesma perda de carga, eu tenho que aumentar um pouquinho a área do retângulo, porque a definição aqui de diâmetro equivalente aqui, ó, você colocou aqui, ó, size equivalent, equal flow e resistance, que é a perda de carga, mantendo o mesmo comprimento, né? Então, por isso que a área do retângulo tem que ser um pouquinho maior, para eu conseguir a mesma perda de carga e com isso ter a mesma vazão que se eu tivesse o duto circular, né? Então você pode fazer, eu fiz outra questão aqui, só mais uma questão para comentar. Por exemplo, esse segundo duto, segundo trecho que a gente calculou aqui, ó, posso fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu só peguei aqui e desci para baixo, ó. Então se você clicar aqui, ó, é a mesma coisa, o diâmetro equivalente menos aquela forma de Hibscher,
esses dois termos, eu quero achar esse valor aqui, ó. Então, se eu fizer aqui, ó, vamos fazer só mais uma vez aqui, ó. Então, esse aqui eu quero zerar, variando aqui, né? Variando esse aqui, ó. Aí vai lá. Olha lá. Ponto, 408. Então, a gente calculou certinho um tubo retangular seria essas dimensões. Mas eu vou comprar lá no fornecedor, ele pode não ter essa 408. Ele só faz de 440 a 420. Então, se eu adotar aqui, botar 420, que é o tubo que fornece lá o portfólio do fabricante, fornecedor, altera, né? Altera tudo. Eu vou ter uma área maior, com a mesma vazão, vai me dar uma velocidade aqui menor, né? Aqui é só você ver, ó, eu peguei agora esses dois valores aqui, ó, calculei um novo diâmetro equivalente aqui, ó, usando essa mesma fórmula aqui, ó. Agora vou ter o diâmetro equivalente adotado. Com esse diâmetro equivalente adotado, você calcula a área, né? Π d2 sobre 4. Com essa área eu acho a velocidade, ó. Vazão aqui dividido pela área lá. Vazão dividido pela área. E se eu adotar essa velocidade, que agora com esse tubo que eu achei no fabricante, ó, vamos copiar aqui, ó. Copiar, que é a velocidade um pouquinho menor. Então já não vou ter a igualdade do nosso critério aqui, né? Vamos dar copiar aqui, ó. Olha lá. Então aqui, ó, vou ter 26 e 20. Eu ainda posso trabalhar dessa forma com minha pressão estática um pouco maior que a perda de carga. Não posso ser o contrário, né? Se eu botasse um diâmetro ali, que é um tubo com uma altura menor do que no nosso caso lá 408, por exemplo, 400, aí eu ia ter uma perda de carga maior do que a minha pressão estática. Eu não posso, né? Que esse valor aqui que vai ser usado para vencer a perda de carga. Então só tem que considerar que a gente faz os cálculos tudo. Aí você vai comprar lá o tubo, você não acha o tubo que você dimensionou um pouquinho maior, você tem que verificar aqui e usar a velocidade real ali que vai de acordo com o tubo que você comprou. Mas para comparar com o que o autor encontrou lá, vamos ver se nossos valores estão coerentes aqui, ó. Vamos pegar alguns valores aqui, os outros você pode fazer para checar. Quer ver? Vamos ver o autor lá, os valores que ele encontrou. Vou no final aqui, ó. Aqui, ó. Então, vazão lá, 2,80, L6, ó, 15. Ah lá, o segundo trecho, 13,29, igual a gente, ó, vazão 2,24. Você vê que o diâmetro equivalente dele, não sei porque ele está maior aqui, né? Mas aqui, porque o diâmetro equivalente não tem erro, né? Eu tenho a vazão, eu tenho a velocidade, só eu dividir, eu tenho a área, e com essa área eu calculo o diâmetro, né? Aqui, ó, 487,52, o primeiro, ó. O segundo aqui, ó, 466,43, vamos ver, ó. Deu um pouquinho diferente, ó. Aqui, o primeiro é igual ao nosso. Agora, o segundo é um pouquinho maior dele, né? E aqui, ó, você vê que ele usa também um diâmetro hidráulico, a fórmula de diâmetro hidráulico, para calcular o número de Reynolds. Eu usei diretamente o diâmetro equivalente, como é prática aí no mercado, né? E aí ele usou aquela mesma fórmula de Hubscher. Aqui, ó, ele definiu aqui 44, ó, 440 milímetros e adotou 42, ó, 420 milímetros, tá vendo? Para ser exata lá seria 408, lembra que a gente calculou? Olha lá, e aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui, ó, o primeiro trecho, 21,90, ganho estático, perda de carga. O nosso acho que é o 21, olha lá, 21,82, 83, muito próximo, né? Ó, o segundo lá, segunda velocidade que a gente calculou, 11,63,
né? 116359. O dele, vamos ver lá, ó. Olha lá, 1164, estão muito próximo, né? Tudo bastante parecido, ó. Os fator de atrito, 0016, 0016. Nossa, ah lá, esse 016, um quebradinho, 01585. Então tá muito próximo, né? Tá coerente os resultados. Então vou deixar para você aí finalizar, ó. Outra questão interessante, lembra que eu falei aqui do ventilador? Como é que a gente selecionaria um ventilador? Última aguinha aqui. Aqui, ó. Você lembra lá que a velocidade inicial lá do ventilador é 15, né? Então, se eu usar a equação de Bernoulli, pressão dinâmica aqui, ó, ρ, densidade do ar, 15 ao quadrado, dividido por 2. Isso aqui é em Pascal. Essa pressão dinâmica vai ser transformada em pressão estática, e a pressão que eu tenho para vencer as perdas de carga, né? Pressão máxima ali. Então eu posso selecionar lá um ventilador com 140 pascals com a vazão de 2,80, não é isso? Que é a vazão que a gente calculou lá com a norma do Corpo de Bombeiros. Com a vazão, com essa pressão estática aqui, eu consigo selecionar aí um ventilador centrífugo aí, né, um motoventilador aí para nosso sistema. Se você quer passar para milímetros de coluna d'água, como a gente viu, ó, só dividir por 9,81. E aqui, ó, ele fala até aqui, ó, uma questão importante aqui também é a questão da rugosidade, né? Aqui que a gente adotou, ó, porque quanto maior essa rugosidade, dependendo do material que você utilizar, se for mais rugoso, maior vai ser o consumo dessa pressão estática, né? A perda de carga vai ser maior. E isso afeta bastante o número de andares que eu consigo dimensionar com esse método. Então, pessoal, o que eu queria mostrar é isso aí. Quem gostou, dá um like, se inscreve no canal que a gente vai gerando mais vídeos, né? Um abraço e até a próxima.